Fala, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, peças raras do meu coração. Nós vamos agora para a segunda parte da aula sobre empirismo e aqui, olha, no final tem uma dica interessante, porque o rapaz que mais aparece no empirismo é o nosso querido amigo David Hume, ele vai estar presente aqui em nossa aula, então não vá deixar de acompanhar até o final. Conto contigo, conto com o teu compromisso, vamos lá, para a tua aprovação. Bom, meus amigos, agora nós vamos ver a parte mais densa do empirismo. Onde é que está a parte mais densa do empirismo e por que ela é a parte mais densa? Porque nós vamos falar das origens do empirismo. Veja só, o empirismo ele tem uma grande observação do sensualismo francês, com um rapazinho chamado Condillac. Tá? Então, a teoria empirista ela vem desde o Francis Bacon com uma extrema valorização da observação, a partir dos sentidos, mas ela vai ganhando corpo ali na França com o sensualismo, até chegar e retornar à Inglaterra com o nosso querido amigo, adivinha, John Locke, um dos homens mais inteligentes da face da Terra. Uma formação invejável, economia, direito, medicina, drenagem, o primeiro dreno, olha, isso aqui vai para ti de graça, viu? Primeiro dreno, a primeira drenagem feita no mundo, adivinha quem fez? John Locke. Ele que desenvolveu esse sistema de drenagem que hoje na medicina é utilizado. Veja só, não é só por isso que ele é conhecido. Ele é um dos pais do empirismo. Então, vamos lá. John Locke, como bom empirista, então nós temos aqui o empirismo lockeano. Ora, o que é que eu posso encontrar, André? Qual é a grande dica aí que eu posso pegar de John Locke? Sejamos objetivos. Veja só, no empirismo de John Locke eu tenho que tomar cuidado, adivinha com o quê? Eu tenho de tomar cuidado primeiramente com a crítica às ideias inatas. Ah, André, quer dizer que ele vai rechaçar as ideias. Isso, está começando a entender. Então, crítica, tá, às ideias inatas, ok? Então, o que ele vai falar sobre as ideias inatas? Elas não existem. Olha aqui, ó. As ideias inatas, elas são inexistentes. Corta esse bicho. Olha aí, ó. As grandes ideias inatas que fundamentam o racionalismo, olha o que Locke vai fazer? Cortá-las. Cuidado com isso. Pega essa dica para ti. A primeira coisa que tu tem de observar dentro do empirismo lockeano é que ele vai cortar isso aqui. Mas eu não vou trabalhar isso agora, vai ficar aí para próximas aulas. Não vá deixar de assistir os próximos capítulos sobre o empirismo, que é fundamental. Porque isso aqui tem um segredo aqui que depois eu falo para ti. Vamos continuar, que o nosso objeto aqui é a ciência, é o conhecimento. Porque isso aqui, na verdade, é um problema político. Mas isso aí fica para depois. Vamos lá. Com a crítica às ideias inatas, ele eliminando as ideias inatas, o que ele vai fazer? Ele vai fundamentar todo o conhecimento nos sentidos. Olha, o conhecimento nos sentidos. Aí veja só, tu vai dizer assim, mas André, se o conhecimento está nos sentidos e as ideias inatas não existem, o que é que tem na nossa mente? Aí tem uma dica legal para ti. Ele chama de folha em branco, tábula rasa. A nossa mente é vazia. Olha, veja aí, curte essa aqui, pega, anota para ti, pega essa caneta, anota isso aqui, ó. Aqui existe a tábula rasa, a famosa teoria da tábula rasa. Ou vocês podem encontrar uma variação deste termo chamado folha em branco. É daqui que vem aquela história que a nossa mente é vazia e que o nosso convívio, a nossa forma de vivência, a nossa observação dos sentidos é que vai preencher toda a nossa consciência com conhecimento. Então, veja só, se eu não vou nascer com conhecimento, eu vou aprendendo com o tempo. É aqui que está uma das grandes dicas do empirismo lockeano. Mas tem uma outra interessante. Veja só, nós temos as fontes do conhecimento. Pega essa aqui, não pode faltar. Olha o vestibular, pega essa dica aqui também que é importante. As fontes do conhecimento, para Locke, são duas, as sensações e a reflexão. Então, cuidado com isso. Nós temos aqui a sensação e a reflexão, correto? Então, meus amores, queridos, amigos, amigas, meus alunos, cuidado. Locke traz a sensação, ou seja, os sentidos, obviamente, não precisa traduzir isso para ti, que tu já sacou. Olha, veja só como bom jovem aprendiz que você é. Aqui nós temos os sentidos.
E aqui a reflexão, nós temos a consciência trabalhando, combinando estes elementos dos sentidos. Olha aqui, perfeitamente colocado para vocês, ok? E a partir da reflexão e da sensação, nós vamos gerar o quê? Os tipos de ideias. Aqui tem uma dica importante, veja só. A maior parte das questões de Locke vem sobre essa parte, bem aqui, ó, tipos de ideias. Ah, André, tu já falou que as ideias inatas não existem. Obviamente não vai entrar aqui, claro, óbvio. Tipos de ideias. Quais são as ideias que vão entrar aqui? Eles chamam de simples e complexas, que vêm justamente dessas fontes. Olha só, nós temos ideias simples, ok? Gabaritar a prova sobre Locke. Ideias simples e ideias complexas. É legal porque a palavra complexo, né, gente? Ninguém sabe o que é, porque complexo é tão complexo que até hoje ninguém sabe o que é complexo na vida. Mas, vamos lá. Simples quer dizer que vem de onde? Olha, dos sentidos, diretamente dos sentidos. Eita, mas Locke repete muito a palavra sentido, por isso que ele é empirista, né, gente? Também vamos combinar. E as ideias complexas, combinação dos sentidos. Olha aqui. Eita, entrou sentido de novo, por isso que ele é empirista, né, gente? Não pode deixar de ver isso. Combinação dos sentidos. Aí tu fecha aqui a proposição do conhecimento em Locke. Disse, mas André, só tem Locke? Não, tem um cara muito famoso. Agora esse aqui é segredo. Esse aqui vai ficar só entre a gente aí do pré-vestibular Gonçalves Dias, viu? Esse aqui é segredo geral. Ninguém pode saber, tu não vai divulgar para ninguém. Só quem assistir que vai poder saber dessa história. Existe um cara muito famoso no empirismo, não por ele, mas por causa de um baixinho de 1,62 m chamado Kant. Tá? Este autor empirista, um dos mais importantes, é David Hume. Então, olha, chegamos aqui. Sinal vermelho, eu vou circular aqui esse rapaz. Isso aqui, ó. Este rapazinho aqui, ele é fundamental no empirismo. André está dizendo que ele é até mais importante que Locke? É. Ele é mais importante que Locke. Em função de um outro autor que eu vou precisar mais tarde. Aqui vai funcionar assim, é um quebra-cabeça. Nós já montamos um com o racionalismo, aí eu estou trazendo uma peça com o empirismo e a peça maior é essa aqui. Ah, quer dizer que se eu não dominar ele... É verdade, tu não dominou nada. Porque ele é fundamental para a gente entender o final da filosofia moderna, que é lá em Kant. Tá? Kant vai ser o nosso alvo. Hume, David Hume, escocês, certo? Nós temos aqui uma das grandes personagens do empirismo e da filosofia mundial. Olha só, nosso querido amigo David Hume, como bom empirista, ele é conhecido pelo seu ceticismo. Olha, cuidado com essa expressão aqui. Primeira dica de prova vestibular, tu não pode deixar de saber que ele é um autor cético. Por que ele é um autor cético? Porque ele vai colocar em xeque, ele vai criticar, ele vai deixar em dúvida vários elementos do próprio conhecimento científico, certo? Quer ver? Pega essa aqui. Ele vai elaborar uma série de críticas, e a primeira crítica que ele elabora, que tu pode encontrar em prova, fundamentalmente, chama-se a crítica ao conceito de causalidade. Ó, conceito de causalidade vai pegar e botar no bolso e rasgar para sempre. Olha aqui, conceito de causalidade. Ah, André, a causalidade é um conceito que está na filosofia, que está na ciência há muito tempo. Isso, desde Aristóteles. E ele vai pegar e vai, olha, retirá-la. Ele diz assim, olha, essa relação de causalidade não faz sentido. Não é toda vez que eu tenho a mesma causa que eu vou gerar o mesmo efeito. Então, ela tem limitações. Existem sérias limitações dentro da relação de causalidade. E Hume não vai deixar de abordar. E aí, quando ele pega a causalidade, agora aqui é que está o segredo. Presta atenção, pega aqui. Quando ele faz uma crítica à causalidade, ele vai desmontar o método indutivo. Então, ele pega de quebra uma crítica ao método indutivo também. Eita, esse cara critica tudo. Por incrível que pareça, é verdade. A crítica ao método indutivo. Olha só. Mas, André, qual é a crítica que ele vai deflagrar ao método indutivo? Gente, o método indutivo, ele tem algumas considerações que só foram observadas por David Hume. Tá? O método indutivo ele ia muito bem, lembra Francis Bacon?
nosso autor empirista, que fala lá dos ídolos, está no começo aqui da aula do empirismo, ele exaltou o método empírico, o método empirista, observação, estava tudo bem. O nosso querido David Hume vai identificar uma série de problemas. Então, vamos lá, vamos botar essa palavra aqui, problemas. O método indutivo, ele possui uma série de problemas. Ok? E aí existem dois, tu vai tomar cuidado no vestibular, veja só. Existem dois que são fundamentais. Ele chama o primeiro de salto lógico. Te liga nisso aqui. Pega esta ideia aqui que está sendo desenvolvida, jovem aprendiz. Salto lógico. Por que é um salto lógico? Porque, geralmente, eu não observo todos, mas eu concluo que todos dentro do método indutivo. Você sabe que o método indutivo, ele começa de premissas particulares e singulares e termina numa generalização. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 1 milhão. Mas eu não olhei, eu não observei, eu não pude ver todos. Ok? Então, veja só, das premissas para a conclusão é feito um salto lógico. Hume vai dizer, olha, eu não tenho confiança neste método, porque eu não analisei todos, mas eu vou concluir que todos são da mesma maneira. E aí vem a segunda crítica, esta aqui é a mais usada em prova, toma cuidado com ela. Esta crítica aqui ao método indutivo, ele chama de generalização absurda. Olha, esta generalização absurda, em Hume, ela é extremamente conhecida e cobrada em prova. Veja só, se eu não analisei todos, como é que eu vou concluir que todos? Eu vou generalizar. Para que eu generalize, eu deveria ter observado todos, mas eu não fiz. Então, há uma possibilidade de, no meio desse caminho, ou existir uma premissa que pode ser o quê? Atabalhoada, errada, ou até mesmo confusa. E outra coisa, geralmente não dá para confiar que toda vez, ou todos os elementos, ou todos os objetos se comportarão da mesma maneira. Ele cita um exemplo muito claro. Por exemplo, o livro dele, chamado Investigação acerca do Entendimento Humano, ele diz assim, a gente sempre fala que toda água ferve a 100 graus. Ele diz assim, depende, não é assim. É porque eu estou acostumado a, quando chega a 100 graus, a maior parte dos experimentos que eu fiz com água, ela vai ferver. Mas isso tem variantes. Pressão, temperatura, pureza da água, intensidade da chama, isso tudo vai promover uma variação. Então, eu não posso generalizar. A gente diz assim, o sol nasce todos os dias, por exemplo, é uma generalização absurda. Ele não tem obrigação nenhuma de aparecer. É só porque tu está acostumado a acordar, ele está aqui, aí tu vai dizer assim, pô, então amanhã ele vai estar. É uma forma de raciocínio, mas não é seguro, certo? E aí tu vai dizer assim, mas André, se eu não tenho método, o que garante o conhecimento para esse rapaz? Aqui vem uma dica fundamental só para os fortes. Olha aqui, ó. O hábito. Presta atenção nesta expressão bem aqui, ó. O hábito para David Hume é aquilo que sustenta o conhecimento, não é o método. Então, cuidado com isso que eu estou te falando, presta atenção. O hábito é que vai garantir o conhecimento, é que serve de garantia do conhecimento. Aí tu vai dizer assim, André, tu está me dizendo que para esse rapaz eu não posso confiar no método, tudo é uma questão de costume, tudo é uma questão de repetição de eventos. É isso mesmo, começou a entender a parada do sucesso. É essa aí, porque veja só, ele vai identificar alguns problemas no método. Ele vai perceber que este método não serve de garantia para nada. E aí ele vai colocar o quê? Interrogação. Ele vai colocar em xeque, ele vai colocar em desconfiança o método. Ele vai ter de usar. Então, veja só, se não é o método, o que ele vai dizer? Olha aqui, sinal vermelho, prova de vestibular em geral, cuidado com esse termo, o hábito. Quando tu olhares, vamos fazer aqui uma interpretação profunda. Quando tu observares, leres esse termo hábito, se referindo à filosofia moderna, é o nosso querido amigo Hume. Foi a teoria do hábito, a crítica à causalidade e ao método indutivo que o nosso querido amigo Kant disse que acordou ele do sonho dogmático. Está escrito lá na Crítica da Razão Pura, por exemplo. Ok? Então, veja só,
o método dedutivo não me garante o conhecimento. O que vai me garantir é o hábito. Olha aqui, assim David Hume estava fechando uma ideia do seu ceticismo. Por quê? Não é o método, olha só, não é a causalidade, não é o conhecimento em si. É uma questão apenas de repetição de eventos, de costume e de observar, às vezes, a mesma coisa acontecendo. Não há uma segurança concreta, portanto, no conhecimento científico, há de se desconfiar sobre isso, tá? E, portanto, eu tenho apenas ideias que ele vai considerar como, aqui ele vai trazer para a gente o que a gente considera como as formas de desenvolver ideias. Essas ideias, nós temos aqui impressões, certo? Olha aqui, impressões que são oriundas dos sentidos, certo? E nós temos as ideias propriamente ditas, que são oriundas das impressões. Olha aqui, desta forma ele fecha o raciocínio dele sobre o seu empirismo. As impressões são elementos que vêm dos sentidos e as ideias são oriundas das impressões. Forte abraço, não deixe de observar as aulas que vão seguir, porque nós vamos falar de Kant depois. Então, conto com a tua observação, com o teu compromisso, com o teu foco. Show de bola, tamo junto.